Boa tarde a todos. Hoje, né, na parte de bioquímica, nós vamos falar um pouco a respeito dos aminoácidos, dos peptídeos e das proteínas. Lembrando que, primeiramente, essa primeira parte, eu vou fazer uma parte genérica em relação a aminoácidos, peptídeos e proteínas. Por quê? Porque depois, na segunda parte, eu vou dar um exemplo para a nossa área, né, para a área de produção vegetal. Então, qual a influência dessas proteínas, peptídeos e aminoácidos em relação à nossa área? Lembrando que bioquímica, ela é uma parte importantíssima e fundamental para o nosso entendimento de produção, porque envolve várias funções. Dentre as funções de respiração, quebra energética, síntese de moléculas, degradação de moléculas, liberação de energia e inúmeras outras funções. Então, para a gente começar aqui, nós vamos falar algumas coisas das questões das moléculas. Então, a maior parte da massa seca dos organismos vivos, né, vão ser compostos orgânicos. E o que são esses compostos orgânicos? Aqueles compostos que estão relacionados ao carbono, ao hidrogênio, ao oxigênio e nitrogênio, assim como outros compostos, no caso a gente vai ver aí um pouco mais para frente na questão de aminoácidos, peptídeos e proteínas. E esses grupos são ligados e cada uma dessas ligações e os compostos formados possuem funções. Essas biomoléculas, elas são moléculas que determinadas configurações desses átomos dão a ela essas funções. Então, todos esses conceitos relacionados à parte bioquímica de aminoácidos, proteínas, peptídeos, carboidratos, que a gente já viu, a aula que vem são dos lipídios. Tudo isso está naquela apostila que eu já disponibilizei para vocês. Então, vamos lá, né? Então, o que são os aminoácidos? Aminoácidos é como se fosse a unidade básica das proteínas. Então, cada aminoácido configura uma unidade básica. Então, esse conjunto de aminoácidos forma, então, no futuro, uma proteína. Então, né, quais são esses aminoácidos? A gente tem 20 tipos de aminoácidos. Então, a gente vai ter aí os aminoácidos das cadeias laterais apolares, com cadeias laterais neutras e cadeias laterais carregadas. A gente vai ver o que significa isso. Então, são quais? A gente tem glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, prolina, fenilalina, triptofano. Serina, treonina, aspargina, glutamina, tirosina, cisteína. Lisina, arginina, histidina, ácido aspartico e ácido glutâmico. Pessoal, nós seres humanos, seres vivos, não produzimos os 20 aminoácidos, nós produzimos 12, que são considerados aqueles aminoácidos naturais. E nós precisamos adquirir 8 a partir da alimentação. Né? Então, qual fonte? Geralmente animal. As plantas são responsáveis pela produção de todos os aminoácidos. Né? A gente vai ver isso mais para frente. Então, que as proteínas, a formação dessas proteínas são compostas por 20 aminoácidos padrão, que é o que eu falei para vocês, que nem todas contêm todos os 20 tipos, mas a maior parte contém a maioria deles, se não todos. Então, por esse motivo, a composição desse número dessas moléculas menores, que são consideradas aminoácidos, é tão importante, porque é a partir da configuração e a junção entre eles que nós formamos as proteínas. O que a gente pode aprender em relação a isso é que há necessidade de aquisição se nós não produzimos, né? Falando dos seres vivos. Como eu falei, essa primeira parte é mais geral, depois a gente vai aplicar a nossa área de agricultura. Então, as estruturas do aminoácido. Essa aqui é uma molécula, né, de um aminoácido. Então, aminoácido, eles vão ser conhecidos como alfa-aminoácidos porque eles possuem um grupo amino primário. Então, o amino é o NH2.
ligado a um carbono, que é o carbono próximo ao grupo carboxílico. Então, todo aminoácido vai ter essa configuração. O que vai mudar neles é o radical, tá? Então, a gente vai ter aí só a prolina, que é uma exceção. Mas então, nós temos que os aminoácidos eles são compostos por um grupamento amino e um ácido carboxílico. E o radical é o que vai mudar para dar o nome em todos os demais, os 20 que nós temos. Então, os aminoácidos eles fazem reações, né? Afinal de contas, eles são as moléculas básicas das proteínas. Então, para eles terem suas funções e suas ligações e a formação das macromoléculas, eles possuem reações. Então, os aminoácidos com seus grupos carboxílicos, né, os grupos aminos primários e os grupos presentes nas cadeias laterais, podem sofrer dois tipos de reação. A considerada uma ligação peptídica, que é o que vai formar os peptídeos, né? Junção de aminoácidos formam peptídeos, e a oxidação da cisteína. A cisteína é um aminoácido. Então, vai ser a junção de algumas moléculas e a perda aí de grupamentos de hidrogênio, por isso a oxidação. Então, a ligação peptídica vai ser a polimerização, né, dos peptídeos a partir da ligação entre os aminoácidos. Então, é uma ligação considerada de condensação, porque vai formar uma molécula de água, né? Então, vai ser a ligação de um grupamento amino com o grupo carboxila, vai ser uma ligação entre o grupamento, né, o CO com NH, a amida resultante, e é conhecida como a ligação peptídica. Então, a gente vai ter que é um polímero. Se ele for composto por 2 aminoácidos, ele é um dipeptídeo. Se ele é composto por 10 aminoácidos, ele é decapeptídeo. Se ele é composto entre 10 a 100 aminoácidos, ele é um oligopeptídeo. E mais que 100 é um polipeptídeo. A gente tem essa nomenclatura de peptídeo, é muito comum em algumas substâncias. Né? Já já eu vou dar um exemplo para vocês. Então, a ligação peptídica vai ser representada aí por 2 aminoácidos, certo? Então, a gente tem o aminoácido 1 e o aminoácido 2. E se vocês observarem, ó, vai ser um grupamento amina ligando, então, ao grupamento, né, carboxílico, aqui o ácido carboxílico, né, CaOOH. Então, vai ser uma reação de condensação. Então, a gente vai pegar um grupamento H, juntar com o HO, e aí você vai perder o que, pessoal? A água, que vai juntar, então, essa ligação do grupamento NH com o CO. Então, a ligação peptídica é aqui. Como são 2 aminoácidos, nós vamos ter a formação de um dipeptídeo. Né? Então, 2 aminoácidos, perda da água, ligação NH com CO, é um dipeptídeo. Então, é uma ligação peptídica, é a forma como é feita. Já a oxidação da cisteína, a cisteína, ela tem um grupamento, né, sulfídrico. Então, o que é? Aqui é um enxofre. Ela vai ser a oxidação, né, de 2 moléculas de cisteína vai produzir a cistina, que é outro aminoácido, né, uma molécula que vai ter uma ponte disulfeto. Então, o que vai ser essa ponte disulfeto aqui? Vai ser aqui, vai perder esses 2 Hs. Então, é realizada após a incorporação da cisteína às proteínas e exerce importante papel na estabilização da conformação proteica. Essa ligação covalente vai poder ocorrer, né, nas cisteínas em uma única cadeia polipeptídica, formando um anel, né, ser separadas para formar pontes intermoleculares. Então, você vai perder aí, né, essa ligação S com S e vai perder 2 átomos de hidrogênio. E por isso que a oxidação é uma oxidação e eles chamam. Então, é o resultado do ácido duplo amino e é chamado de cistina. É só para mostrar para vocês que tanto a formação de um peptídeo quanto a oxidação da cisteína são as reações que ocorrem entre os aminoácidos. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem um exemplo da oxidação da cisteína é a queratina do cabelo. Então, ela é rica em cisteína. E as ligações, né, dos disulfetos são altamente significativas.
Então, a chave para a ação química, né, está em quebrar as ligações de sulfeto, utilizando um agente de redução adequado. Aí eles falam do reagente que é o ácido tioglicólico. Então, é um agente usado para quebrar as ligações de sulfeto na cistina e usado em uma solução alcalina, ou seja, usado em um valor de pH alto. Então, aí você vai ter essa quebra, porque é uma ligação muito forte, covalente. E como nós temos uma grande quantidade de cisteína na queratina do cabelo. Então, o que, que é isso, pessoal? Queratina é uma proteína, certo? É uma proteína que é responsável pela parte estrutural e é para a formação do cabelo. Então, se você tem uma grande quantidade de cisteína sendo os aminoácidos e essa oxidação ocorre, para você ter essa quebra, você precisa, então, ver uma solução alcalina, né? Um pH alto. Então, a classificação dos alfa-aminoácidos que eu falei, os naturais ou não essenciais, são produzidos pelo organismo. Então, o nosso organismo ele é capaz de produzir 12, né? E os demais a gente tem que se alimentar para adquirir os 8 aminoácidos resultantes. E os aminoácidos essenciais são aqueles que nós, seres humanos animais, não conseguimos produzir, mas que são obrigatórios na fabricação. Então, eu coloquei uma observação aqui que vocês na apostila, na tabela 3, tem na página 6 isso. Do mesmo jeito aqui que eu trouxe para vocês. Então, ó, os aminoácidos com cadeias laterais apolares, então são esses aminoácidos, todos eles. Como eu falei para vocês, o que muda está relacionado ao quê, pessoal? Além da carga, né? Aqui a gente tem os apolares, mas o que vai mudar? Ó? É o radical, né? Então, esse é um H, esse é um CH3, esse é CH, CH3, CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Então, ó, leucina, valina, lanina, glicina. O que muda delas, pessoal? Vai mudar esse que está destacado em vermelho, né? Ó, a cadeia deles, né? O radical deles, alguns com anéis também aqui. Então, é só a título de curiosidade. E uma curiosidade que eu vou falar em relação à metionina, tá? E a lisina, depois para vocês. Então, continuando aqui, ó, os radicais, que são os diferenciais em relação aqui, ó, a cisteína, né? Quando há a ligação da cisteína com outra cisteína formando a cistina, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a ligação desse SH com outro SH, perdendo os hidrogênios e ficando, então, a ligação covalente entre os enxofres. Né? Então, esses são todos. A lisina e a metionina tem um caso curioso que eu vou falar para vocês. Então, com relação aos aminoácidos, eu vou aqui fechar com a curiosidade, então, né? Relacionado à metionina. Ó, metionina, pessoal. Ai, deixa eu pegar aqui. Metionina e lisina. Qual que é a curiosidade? A curiosidade é a seguinte: diz que o arroz e o feijão é o casamento perfeito. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Por quê? Porque o arroz e o feijão juntos, eles complementam os 20 todos os aminoácidos que são necessários para a nossa alimentação. Então, ele vai completar todos os aminoácidos necessários para a formação das proteínas, certo? Porém, o feijão sem o arroz, qual que é o problema? O feijão, ele vai ser rico em lisina e ele é pobre em metionina. E o arroz é rico em metionina e pobre em lisina. Então, por isso que o feijão e o arroz é considerado o casamento perfeito para a nossa alimentação, por conta da questão relacionada à metionina e à lisina. Então, nós consumimos o arroz e o feijão, a gente completa a alimentação, pelo menos em relação aos aminoácidos das proteínas, tá? Agora, antes da gente dar sequência aos peptídeos, eu vou fazer uma pausa.